Olá a todos, bem-vindo ao tutorial. A pintura de textura oferece aqui no Blender 3D um módulo que vai permitir a gente trabalhar isso de forma manual. Eu vou usar a versão 4.1 para explicar a vocês como é que funciona esse recurso. Eu tenho um objeto aqui, que é um objeto cúbico. Para eu poder utilizar a textura de pintura, eu tenho duas opções. Posso vir aqui em cima em Texture Paint, eu abro a interface específica de textura, ou, voltando ao modo Layout, eu posso vir aqui nessa opção chamada Object Mode, mudar para o Texture Paint. Só que aqui eu vou ter apenas o recurso sem ver o desmembramento do objeto. Então, voltando aqui para a opção de Texture Paint, na verdade, esse objeto que vocês estão vendo aqui na direita está totalmente desembrulhado nessa janela aqui que está à esquerda. O que é o desembrulhamento? É como se a gente cortasse esse objeto cúbico e estendesse ele nessa superfície aqui bidimensional. Então essa é a imagem do cubo, mas há um detalhe. Para eu poder fazer esse procedimento de pintura, se eu chegar aqui nessa opção na parte superior chamada Color, clicando com o botão esquerdo ele vai abrir um seletor de cores, que vocês vão ver também aqui no canto inferior direito, que é o Color Picker. Então tanto faz eu vir nessa opção como aqui em cima, eu estarei usando o mesmo tipo de recurso. Se eu selecionar nesse exemplo uma cor verde, cá ao lado vocês vão ver que tem duas opções chamadas Radius, que é o raio, e o Strength, que é a força do pincel. Essa opção pode ser configurada aqui na parte superior em ambas as janelas, ou a gente pode configurá-los usando o botão direito do mouse. Você vai ver que aparecem as duas opções Radius e Strength, e aqui eu posso manualmente selecionar e alterar os parâmetros. Outra forma que eu tenho é usando o atalho F. Se eu movimentar o mouse, eu consigo aumentar ou diminuir o raio do pincel. E aqui eu torno o pincel com um raio menor. Se eu quiser aumentar a força ou diminuir a força, em vez de usar o F, eu uso o Ctrl F. Aqui agora eu posso diminuir, clicar, e eu alterno essa opção de força que vai aparecer aqui. Vou usar o scroll do mouse aqui com o cursor sobre. Tem dois ícones em forma de uma canetinha. Isso vai possibilitar vocês a utilizar a caneta digital e realizar o processo de traçado de pintura com a força desejável que vocês quiserem, com a espessura maior ou menor, um raio maior ou menor. O aconselhável é usar uma caneta digital para esse tipo de processo aqui, mas o mouse quebra o galho para quem não tem essa caneta digital. Temos aqui o nosso objeto. Eu vou sair e vou voltar para o nosso layout aqui, que é a nossa interface padrão. Para entender como é que funciona esse procedimento, eu vou alterar esse painel de baixo e vou alterar esse painel para um modo chamado Shader Editor. A priori, vocês estão vendo um material aplicado ao objeto cúbico. Se vocês vierem aqui na guia Material, vocês vão ver que esse material que aparece aqui, o Principled BSDF, é esse node representado nessa janela aqui, Object do Shader Editor. Para eu poder utilizar o recurso de pintura no painel de cima, caso eu não queira usar aqui o Texture Paint, eu venho na opção de modos e mudo para o modo Texture Paint. E aqui vocês vão ter as ferramentas de pintura, o nosso Color Picker aqui em cima, e se vocês clicarem no painel de propriedades à direita, no ícone denominado Tools, vocês vão ter os mesmos recursos sendo apresentados aqui, entre eles o Color Picker. Se eu quiser pintar esse objeto com uma cor qualquer, se eu selecionar eu não vou conseguir. Por quê? Porque é necessário que para poder isso ocorrer, eu tenha uma imagem de textura que vai me permitir eu fazer essa pintura. Uma das formas que eu tenho de poder adicionar esse node é vindo aqui em Add e adicionar um texture do tipo Image Texture. Está o node aqui. Mas eu ainda não tenho o slot feito para o procedimento. Eu venho aqui, clico em New, e ele vai abrir uma janelinha para eu criar uma nova imagem. Essa nova imagem eu poderia colocar o nome aqui de exemplo 1, textura. Cá embaixo vocês vão ver que aparece o Edit e Height. Isso significa que a largura e a altura que eu quero oferecer para essa resolução de pintura. Quanto maior essa resolução, melhor será o processo de pintura na superfície. Eu uso geralmente aqui na minha máquina, que é básica, 2048 de altura e de largura. Eu vou definir qual é o tipo de cor que eu quero iniciar com esse objeto aí no processo de pintura. Eu vou deixar aqui com a cor preta. Se eu clicar aqui, vocês estão vendo que eu estou usando o Picker Color com tom preto. E vou usar o New Image. Eu crio uma imagem. Por enquanto eu não tenho uma imagem aparecendo no objeto. Então se eu selecionar esse Node Color de saída da textura que eu criei e jogá-lo aqui no Principled BSDF, agora eu posso
utilizar o pica e cola aqui de cima, com qualquer cor que eu deseje, ou então vindo aqui ó, nessa barra da direita, tanto faz, escolhendo uma cor amarela aqui e passando o pincel sobre a superfície, vocês vão ver que eu estou pintando a superfície desse objeto. Eu quero olhar na condição Material Preview. Está aqui o meu objeto com uma tonalidade amarela sendo pintada. Aí eu quero mudar a cor, posso vir aqui ou então vir aqui nessa barra da direita, mudar a cor para um vermelho. Quando eu passo o pincel, eu tenho aqui ó, a pintura apresentada no objeto. Ah, quero um azul, eu venho aqui, pinto de azul essa parte aqui do objeto. Quero um verde, pinto aqui no centro, cor de verde. Agora, se eu der um giro orbital, vocês vão ver que eu consegui pintar de modo prático o objeto. Quero dar um efeito nele agora, que é um efeito de brilho. No Node Principal, eu tenho o Roughness. Eu venho aqui, mexo no Roughness e vocês vão ver que eu tenho a minha pintura numa superfície brilhante. Bem legal, né? Mas eu vou excluir esse Node. De que outra forma eu teria como acrescentar textura, slot de modo automático aqui? Para quem tem as antigas versões do Blender, quando vocês clicarem nessa opção denominada Tool, cá em cima vai aparecer uma opção para vocês selecionarem o slot de textura que vocês querem utilizar no efeito. Nessas versões atuais, esse slot vai aparecer aqui ó, no painel superior. Você vai ver que tem um nome aqui chamado Texture Slot. Basta a gente clicar na setinha. Vocês vão ver que eu estou usando o modo Material. E aqui eu preciso adicionar que tipo de textura eu quero aplicar nesse efeito. Clico no sinal de mais, ele abre uma janela, onde vai deixar para mim algumas opções de textura que eu quero utilizar no efeito. Por exemplo, textura com efeito Base Color, Specular, Roughness, Metallic, Normal, Bump ou Displacement. Eu vou selecionar a mais simples, que é o Base Color. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir também uma janelinha, tá vendo, pessoal? Essa janelinha vai ser para a gente adicionar um slot lá naquele node lá de baixo. Então eu posso botar um nome aqui qualquer, exemplo 2, textura. E aqui em Widget e Height, como eu falei a vocês, nós vamos ter que definir a resolução. Vou deixar aqui em 2048 em ambos. Cá embaixo, nesse caso aqui, ele vai vir com a cor branca. Isso quer dizer que o objeto, quando eu clicar, ele já vai ter uma pintura nele totalmente branca. Então eu vou usar aqui o OK. Pronto, e está aqui o objeto com o Node já ligado de forma direta, como vocês podem ver aqui no Shader Editor. Posso escolher qualquer cor aqui em cima, vou usar aqui um vermelho. Passando o pincel agora eu consigo pintar de forma prática esse lado. Se eu quiser agora com a outra cor, uso um azul, pinto. Se eu quiser outra cor, que uso um verde, pinto. E agora quando vocês fizerem um movimento, vocês vão ver que eu estou utilizando a pintura por esse método. E eu pinto a superfície de acordo com a necessidade. Eu tenho uma outra opção bem legal para a gente utilizar aqui. É a opção de usar uma imagem que tem que estar no formato PNG para eu fazer uma pintura do tipo Stencil junto à malha do objeto. Isso é possível de que forma? Eu vou baixar esse painel aqui para não atrapalhar, tá, pessoal? Vou deixar aqui embaixo. Eu vou olhar esse objeto aqui por essa vista, que é a vista frontal. Eu tenho aquela pintura que eu fiz manualmente. Aqui eu vou entrar na barra de ferramentas do modo Texture Paint. Vou vir aqui e vou clicar nessa opção e vou correr até uma guia chamada Texture. Está vendo aqui? Eu abro essa guia clicando com o botão esquerdo. Notem que eu não tenho nenhuma imagem ou textura que eu queira enquadrar aí na minha pintura que eu quero fazer nessa lateral do cubo. Para isso, eu tenho que clicar em New. Quando eu clico em New, ele vai abrir essa engrenagem aqui chamada Texture, onde tem esses dois botãozinhos aqui à direita. Clicando aqui é a mesma coisa que está clicando aqui nessa opção chamada Texture Properties. Tanto faz vocês virem aqui ou aqui, vocês vão ser levados à janela chamada Texture Properties. Cá em Type eu vou usar o modo Image, ou posso usar qualquer tipo de imagem procedural que o próprio Blender já oferece. Vou usar a imagem, porque eu vou utilizar uma imagem PNG para fazer o efeito que eu quero demonstrar. Com essa janela aberta, eu vou precisar vir em Open, clicar, e vou num diretório onde eu tenha baixado algumas imagens ao estilo PNG. Veja que eu tenho imagens aqui com a tonalidade claro e escuro e tem uma colorida. Eu vou usar essa daqui, do microfone. Vou usar o Open Image. Então eu trouxe essa imagem para um módulo chamado Texture Paint.
eu preciso voltar para o módulo que é o módulo de pintura. Então eu volto aqui nas ferramentas de pintura, vou correr com o scroll e vocês vão ver, ó, que na guia chamada Texture, aquela imagem que eu carreguei no Texture Properties está aqui nessa guia chamada Texture. Só que aqui vocês estão vendo o mapeamento dessa imagem no modo Plane. Se eu encostar o cursor aqui, nada vai acontecer. É necessário que eu clique nesse botãozinho e mude o modo Viewplane para o modo chamado Stencil. Agora, se eu encostar o cursor do mouse na área 3D, vocês vão ver que a imagem do microfone vai aparecer no canto esquerdo. Como é que eu movimento essa imagem para colocar ela aqui nessa lateral do cubo? É simples. Com o botão direito do mouse pressionado, eu arrasto a imagem e coloco bem aqui, ó, nesse ponto. Poxa, mas ela está maior que a dimensão do objeto. Eu posso usar aqui o scroll do mouse para aumentar aqui, ó. Posso, se quiser escalonar a imagem, com ela selecionada aqui, eu vou usar o Shift e o botão direito do mouse e eu consigo diminuir a escala do objeto de modo prático. Com esse objeto aqui sobrepondo o nosso objeto, que é o cubo, eu agora vou escolher uma cor, lembrando a vocês que essa imagem tem uma tonalidade com tom laranja. Então qualquer cor que eu utilize aqui, ela vai de encontro com esse tom amarelo para poder pintar a superfície que aparece aqui. Se for azul, com o pincel definido o raio, eu posso aumentar aqui em cima, o raio vou deixar lá aqui em 84, veja que aumentei a espessura do pincel. Eu posso agora com o botão esquerdo do mouse pressionar e ir pintando a imagem. Essa combinação dessa cor azul claro com esse laranja vai me dar esse tom que vocês estão vendo aí na pintura do microfone. Agora, se eu movimentar pelo gizmo, vocês vão ver que eu tenho a imagem, ó, pintada na superfície do objeto de modo prático. E aqui eu tenho aquela pintura manual que eu fiz aí pelo outro método. Vou olhar esse objeto por outra visão. Então eu escolho uma outra vista. Está aqui novamente a imagem já em cima. Se eu quiser aumentar, eu uso o Shift e o botão direito do mouse, aumento um pouco. Se eu quiser rotacionar, eu uso o Ctrl e o botão direito. Uso o Shift e o botão direito para diminuir a escala e aperto apenas o botão direito para fazer o deslocamento da imagem. Agora eu posso selecionar uma outra cor, por exemplo, a cor vermelha. Se eu encostar o cursor sobre o pincel e pressionar o botão esquerdo do mouse, veja que a combinação daquele vermelho com esse laranja vai dar essa cor laranja mais intensa. Então eu vou passar nessa lateral do objeto. Aqui, se eu movimentar pelo gizmo, vocês vão ver que agora eu tenho as duas pinturas que eu fiz de modo extenso e a manual aqui junto ao objeto. Quero pintar a parte de cima. Venho aqui no gizmo, seleciono a vista top. Eu quero fazer um procedimento diferente. Vou vir aqui na barra de ferramentas, na parte de mapeamento, eu vou utilizar aqui o modo chamado Tiled. E agora, quando eu pressionar o botão esquerdo do mouse, a imagem não vai aparecer, mas eu vou estar pintando uma sequência de imagens de microfones, né, no modo que é o modo Tiled. E com a cor original do objeto. Bem interessante. Aqui, movimentando o gizmo, olha as pinturas que eu fiz aqui diversificadas usando o módulo chamado pintura de textura, que permite a gente criar algumas coisas interessantes na malha do Blender 3D. Bom proveito, um grande abraço a todos vocês.